nós vamos visitar o apartamento 61, uma casa incrível, maravilhosa. Nossa, põe incrível nisso, gente. É, muito incrível. Uma casa que foi construída pelo Vitor Brecheret. Olha que luxo. É, reformada pelo Rino Leve, mas quem vai contar tudo isso pra gente é o André Wisowski. Só esses dois já moraram aqui. Agora mora esse casal simpático, cheio de coisa linda. Até já. Oi, André. Oi, Tudo bom? Tudo bem. E aí, me conta dessa história inteira, desse espaço. Então, a gente está aqui, vai fazer 10 meses com a galeria aberta. Antigamente a gente era só uma loja online, um site com um catálogo, e agora a gente está nessa casa que é historicamente bem importante e também muito acolhedora, e a gente está muito feliz aqui. Agora tem uma coisa aqui que eu já achei incrível, que eu acho que é uma coisa já completamente diferente. Vocês moram no antiquário. A gente mora Na casa. numa galeria. É, isso é muito legal, né? Como é que é conviver com as obras e tudo isso, e com as peças? É muito legal, é uma dinâmica bem nova pra gente, porque quando a gente estava no apartamento a gente não vendia o que estava no apartamento. É um desafio diário, assim, por uma questão de reposição, de desapego e de reposição mesmo, menos tecnicamente, né, a questão de repor as peças, vender, tem que achar alguma coisa equivalente e tal. Mas é muito legal, é um exercício muito legal, assim, a casa sempre muda, principalmente a sala aqui da casa principal, ela tá sempre renovada. E vocês gostavam de decoração no geral, ou vocês gostam da peça? Porque vocês estão exercendo esse papel também, né, querendo ou não. A Vivian gosta muito de decoração e eu gosto muito do design mesmo, né, das peças em si, cada uma particularmente e tal. E a gente já tinha sido um prazer muito grande fazer o apartamento, então agora fazer aqui semanalmente é uma delícia. Divertido, né? Olha isso com isso, que coisa mais linda! Um contraste legal. Não, né? incrível! Esse é um aparador do Zanini Caldas, compensado, que tá com um acabamento original ainda. Não foi nunca nem reformado nem nada. Então ele tá com uma pátina bem bonita, né? Mostra bem a passagem do tempo. E o espelho é um espelho contemporâneo, que é a primeira peça comissionada que a gente fez. Que a gente encomendou para uma designer, que é a Bianca Barbato. Ele foi feito para a SP Art de 2017, uma tiragem limitada de 5 unidades. Não, tá incrível, assim, ficou, a harmonia aqui tá incrível, né? Ficou Lindo, super elegante. O André podia falar um pouco pra gente da arquitetura, né, Zizi? Qual é a história da arquitetura dessa Então, casa? o Brecheret construiu a casa, começou a construir em 37 e terminou em 39. Até onde a gente sabe, o projeto original da casa é dele mesmo. Ele desenhou a planta da casa e desenhou para viver aqui. Nos anos 40 ele fez algumas ampliações na casa, a gente não consegue datar direito cada uma porque a gente tem algumas falhas na documentação. E inclusive ele fez a edícula, que virou o ateliê dele, e ele viveu até 55 aqui na casa, que é quando ele veio a falecer. A viúva dele, 5 anos depois, contratou o Rino Leve, que era um amigo da família. Só o Rino Leve, apenas. quer dizer, olha a dupla da casa. E aí o Rino fez uma mudança na casa, não mudou a fachada, não aumentou muito a área construída. Ele mudou muito a dinâmica interna, ele fez esse estante que a gente tem aqui atrás, e ele construiu essa varanda também, esse pergolado e as portas que aumentam e tal. Então ele fez uma reforma mais da dinâmica interna da casa e da ventilação e iluminação dela do que uma reforma propriamente dita de mudar a casa, né? Não, mas esses detalhes devem ser todos originais, A lareira é original dos anos 30. Linda. Então a casa ela é interessante porque ela tem uma coisa meio do Art Deco, né, da raiz do modernismo, e depois mistura com esse modernismo dos anos 50 e 60, que é o Rino, que era um racionalista. Então, essa lareira maravilhosa que a gente já falou, original, incrível. E o jeito que vocês colocaram as peças de vocês nessa arquitetura é quase que uma volta ao tempo. É incrível. Eu acho que esse é o nosso maior trunfo aqui com a casa. Como é uma casa de época e a gente estava trabalhando com os móveis da mesma época, a coisa mais lógica e racional era mobiliá-la como uma casa mesmo, sabe? Não fazer um showroom, né, com
um monte de poltrona uma do lado da outra, não, ambientar como uma casa mesmo e tal. E a recepção dos clientes é ótima, porque ele consegue visualizar aquilo na casa deles, sabe? E vocês, como moram aqui, vocês usam isso como casa? Usamos como casa. Recebe os amigos aqui? Recebemos. Que Mais na delícia. varanda. A varanda que é uma parte muito boa também, que a gente já vai lá, mas a varanda a gente usa mais, assim, claro, uma outra peça a gente tem, por favor, cuidado com essa. Que nem peça que está sem restauro ainda, que às vezes está meio delicada e tudo, é meio perigoso. Mas é o que eu estava explicando para a Graça, como a maioria das vezes o cliente vai trocar o tecido, então assim, senta, aproveita. Mas eu acho que isso também é bacana de ter vida, de ter porque, assim, textura, né, de não ficar tudo assim. A gente não trabalha com arte, quer dizer, fora o que está nas paredes, né, em algumas esculturas do Precheret. Eu vi. O design ele é feito para ser usado, né? O design ele tem uma função, ele não é arte gratuita, né? Não é uma escultura que você não vai usar, é uma cadeira feita para ser sentada, né? Então a gente, eu e a Vivian, a gente faz test drive. Então, vou ler um livro aqui meia hora nessa para ver se é bom, depois vai meia hora em outra. Quer dizer, além de você ter o maior conhecimento do uso da tua peça, a gente né? testa a ergonomia dela. É, muito legal. Então, essas são as poltronas presidencial do Zalzupin, que elas foram pintadas de marrom e laranja ao longo do tempo. Originalmente não eram assim, elas são de jacarandá, que está aí por baixo dessa tinta toda. Nossa! Então a gente comprou faz pouco tempo e está esperando para ir para o restauro, elas estão aqui dentro por enquanto para ficarem bem protegidas. Não, essas aqui são lindas também, né? Essas aqui são maravilhosas. Na Essas verdade, são da forma. não tem uma peça aqui que não dá vontade de você levar agora com você nesse momento. Pra mim, ainda, Graça André, olha, esse aqui, eu acho que na época da SP Art, eu até botei no Insta Story. Essa daqui, pra mim, é assim... Essa eu não deixaria ninguém sentar quando eu receber essa é do Zalzupin também, chama Poltrona Adriana. Ela é um protótipo de época. Ela não chegou a ser produzida comercialmente nos anos 60. Ela foi desenhada e só hoje em dia que a Etel vende a reedição dela. As de época em Jacarandá são raríssimas de se encontrar. Não, isso pra mim é uma A gente joia. sabe de 5, sendo que uma era que estava na garagem do Zalzupin e mais 4 que existiam por aí. Você sabe que uma coisa que foi porque tá tudo tão bem colocado, a decoração tá tão... que realmente dá vontade da pessoa chegar aqui e falar assim, põe essa sala pronta do jeito que tá lá. E eu não sei se coincidência, se vocês tiveram essa intenção, ou se foi sem querer, até o colorido daqui tá muito lindo. Isso é uma outra coisa que a gente tenta trabalhar bastante, assim. Eu acho que a maioria dos showrooms de imóveis está muito acostumado e fica sempre no cinza, bege, branco, né, para ficar sempre neutrinho, fácil de encaixar para o cliente e tal, mas a gente tenta sempre trazer cor, assim, porque na época se usava muita cor, sabe? Na época não se usava cinza e bege em tudo, né? Que eu adoro. Essa cor, principalmente, aquele amarelo, para mim é um... Bom, na verdade, para mim, essas cores são clássicas, porque apesar de cor, são clássicas, né? E eu acho que as peças de ferro ganham muito, né, com a cor, porque já é uma estruturinha tão levinha, ela quase flutua, daí você tem essa bolha de cores. Não, é maravilhoso. Eu acho que, gente, muitas peças do design que a gente vê hoje, atual, contemporâneo, buscaram fontes nessas peças, né? Muitas coisas. Olha esse aparador. Esse é do Jorge Zalzupin também. Esse buffet maravilhoso. Não, gente, a gente acha que isso aqui é tão contemporâneo, olha de onde vem as coisas. Não é incrível? Imagina essa sala de jantar aqui, com essa estante linda, cheia de livro. Deixa eu pegar a estante, que aqui a gente mostra a estante do outro lado, né? Nós mostramos na sala. A estante tem função para os dois lados. Esse lado é um pouco mais fechado. Porque seria o buffet, o apoio para a louça, né? O osseiro. As cadeiras também são do Zalzupin? Não, as cadeiras são do Ítalo Bianchi. O Ítalo Bianchi foi um italiano que veio para o Brasil nos anos 40, ele foi o cara que criou o primeiro curso de decoração em São Paulo, do IAD. Ele é o fundador do IAD, que existiu acho que até os anos 80, acho que era um curso técnico de decoração. Esse terraço não era original da casa, Não, esse é do Rio. Né? Aqui não tinha, a gente descia, aqui era um quarto, né, então era uma porta menor e não tinha nada, já descia num gramado, não tinha nenhum tipo de cobertura para cá. Esse foi a obra do Rino, pôs os pilotis, daí o pergolado inteiro, né, e fez essas portas. Esse pergolado. Incrível! Não, ele falou dessa luminária também, né? Não, gente, olha que escândalo, achei o máximo a Vocês me ideia. perguntaram se é original, mas eu tava até falando que é do Yamamura, né? Uma luminária super simplinha que a gente conseguiu resolver bem. Mas o que é isso? A pessoa tem um olhar, né? E eu achei que ela era extremamente modernista. Olha isso, gente, que ela tinha vindo com a casa, de tão bem colocada que ela tá.
Ô, né? Zizi, mostra o jardim lindo. Olha que maravilhoso esse jardim, como tem tudo a ver com a casa, com a arquitetura. Não, André, me conta o que é essa poltrona no meio do jardim, esse Sérgio Rodrigues. Vamos lá, né? Essa tunico do Sérgio Rodrigues que a gente tá deixando ela no jardim esses dias. Pra madeira ou por algum motivo? Ou porque... Por falta de espaço mesmo. Ou eu fiquei Não, exibido? ela chegou essa semana e a gente... Na verdade, eu tenho até lido o jornal aqui de manhã Ai, que no jardim, delícia. gostoso. Não é pra qualquer um, né? Eu já vi o jornal do jardim. Não, na Tunico. É. Não, o mais legal, sabe o que é, gente? É que tudo aqui é muito original. Olha os vasos. Esse aqui eu fiquei encantada. E que vocês restauram, né? Vocês chegam com as peças completamente. Os vasos a gente Original tem aqui uns com no aí, estado mais original. Esse foi repintado inteiro. Tá lindo. Tá maravilhoso. Tem um espaço aqui do lado que a gente vai mostrar agora, que era mais uma. Que era o ateliê. Era o ateliê do Brecheret, isso. Então vamos invadir. Isso, na época que o Brecheret estava vivo, aqui não tinham paredes, então era um espaço grande vão único. livre. E o Rino transformou depois, se eu não me engano, aqui ficou uma biblioteca, um escritório, então ficou ele que fez as paredes. A lareira é original também de quando o Brecheret... Essa edícula o Brecheret construiu não junto com a casa, ele construiu no começo dos anos 40, eu imagino. Porque a gente tem as fotos da casa em 39, que é quando ele terminou a obra, e a gente tem uma planta de uma reforma em 48, quando ele ampliou a casa principal. Na casa em 39 não existia edícula e na reforma de 48 já aparece uma planta, na planta da casa aparece a edícula. Então a gente tem essa impressão que no meio do caminho aí tem essa criação da edícula. E aí os móveis, e aí de novo, né, André, achei essa luminária, né, Graça, que você gostou, que é linda. Essa linda. luminária, que é da Bianca Barbado. Da Bianca Também. Então tá essa mistura do contemporâneo, né? O contemporâneo a gente tenta trazer só uma coisa que case muito também. Né? Se eu falasse pra você que é vintage essa dela, Eu acreditaria. você acreditaria, né? Que então eu a gente acreditei. tenta trazer essa coisa que encaixe muito bem com o vintage. E essa peça aqui você falou que é da branca e preta. Essa é branco e preto, essa é a MF5, uma poltrona clássica da branco e Que preto. era também uma loja, né, que existia na época. Que Era um coletivo de arquitetos. Eu acho que durou uns 10 anos, do começo dos anos 50 até o começo dos anos 60. Era o Carlos Milão, Miguel Forte, o Jacob Ruth, o Bratk, que também, né, construíram casas importantíssimas. Sim. Né? Queriam móveis que tivessem a ver com a construção. Exato. É muito interessante isso. Eles começaram a desenhar Os modernistas mobiliário. começaram a desenhar o móvel para poder complementar a arquitetura. O Rino também usava muito os móveis da branco e preto. Aqui nessa casa tinha, quando ele reformou, tinha duas dessa. Na Luciana Brito também tinha essas poltronas na sala e tal. Foi muito bacana, né? André, super obrigada de ter Obrigado recebido a a vocês. gente aqui. Foi muito bom, uma delícia. Uma Obrigado delícia mesmo. nesse lugar lindo, que é uma descoberta de um tesouro, né? Vale a pena conhecer, né? Vale porque, olha, foi uma aula de arquitetura e o André sabe tudo, então foi maravilhoso, entendeu? Então olha aí no Instagram, dá like Não, e se inscreve. Beijo, tchau. Beijo, até mais, tchau. Obrigada.